Dr. Paulo Gracioli sempre participa às quintas-feiras, já está se preparando, psiquiatra, que vem trazendo temas ligados ao comportamento humano. Doutor Paulo, sempre um grande prazer recebê-lo aqui no nosso Farol. Bom dia, Roberto, bom dia a todos os nossos ouvintes e seguidores das redes sociais aí. É um prazer continuar aqui e trazer um pouco daquilo que eu conheço e do meu trabalho também. Hoje o assunto que eu quero falar é sobre assim, é muito frequente a gente receber um cliente, Roberto, que diz que foi em vários médicos e não acha a doença, sabe? Então aquela coisa assim, doenças que médicos não acham as causas, né? E aí tem várias possibilidades das pessoas procurarem ajuda. Mas, por exemplo, já recebi cliente aqui, me lembro lá no começo, até inclusive da minha experiência de médico em Limeira, um senhor trouxe um pacote, assim, de mais ou menos uns pacote, colocou em cima da minha mesa e disse assim, ó, já fui em 11 médicos, ninguém acha a doença. Aí eu, conversando com ele, eu percebi, né, que tinha uma causa, pelo menos emocional, porque se você vai no médico e você tem uma questão no corpo, o médico vai examinar o rim, o fígado, seja o que for, né? Vai fazer eletro, vai fazer tomografia, ressonância, e aí não acha a doença, Roberto. Então, que acha uma doença física, mas se não tem doença física, não vai achar nunca, né, Roberto? Então, aí o psiquiatra, o terapeuta, o psicólogo, numa entrevista que a gente faz uma abordagem diferente, porque, por exemplo, a pessoa tem lá desde um ano atrás uma dor em alguma parte do corpo. A gente vai investigar e ver que houve uma causa, um momento naquele dia que iniciou alguma coisa emocional que foi reprimida, que foi trancado dentro da alma da pessoa, e essa energia que ficou trancada aí vai para alguma parte do corpo. Então aí às vezes é complicado a pessoa entender que esse sintoma no corpo possa ser uma tristeza, uma angústia, uma raiva, um ódio que a pessoa às vezes não sabe. Então, principalmente esse é um sentimento que é muito frequente acontecer nessas situações, é raiva, sabe? A gente pergunta, o senhor sentiu raiva quando ocorreu esses fatos, essa situação que o senhor passou aí? A pessoa rapidamente fala que não tem raiva de ninguém, que nunca teve raiva, que não sabe o que é raiva. Então, é difícil essa pessoa poder a gente explicar e tem que ter um tempo para isso, uma conversa para ir mostrando que a gente é humano, que todos nós temos amor, temos raiva, temos ódio, e raiva é o sentimento que nossos pais não ensinaram para a gente. O meu, pelo menos, não me ensinou, né? Eu fui aprender com 30 anos de idade, raiva. Então, esse sentimento que a gente tem, que é de raiva, a gente não pode ter raiva de pai, de mãe, de filho, de Deus, de ninguém. É proibido falar essa palavra, né? Então, se você não tem espaço, uma criança cresce com raiva e não tem espaço para falar que tem raiva, onde ele vai colocar esse sentimento? Hoje mesmo aqui tem uma criança de 8 anos que ele fala para a mãe que tem muita raiva da mãe, mas que ama a mãe também. Isso é muito bonito, porque eu sei que eu tenho raiva, tenho ódio, mas eu também amo. Então a gente não pode esquecer, quando a gente tem raiva de uma pessoa da família, primeiro tem que mostrar o que é raiva. Porque se eu não sei o que é raiva, eu vou falar que eu estou nervoso, eu estou triste, eu estou magoado, e eu não vejo na minha mente que eu possa estar com raiva. Imagina de minha mãe, de meu pai, de meu filho, isso é impossível, né? Então essa energia toda que a gente sente no momento de discussão, de angústia, a gente faz o que? A gente reprime tudo isso. E o corpo que suporta essa energia toda de angústia, de raiva, principalmente raiva. E é, por exemplo, que as pessoas sentem às vezes não tem noção. Por isso que é importante fazer uma terapia para descobrir o que sentimento é o que está provocando essa
esse sintoma físico que não se acha a doença. Não acha a doença, porque não está no corpo. A dor está no corpo, do modo que a gente enfrenta os sentimentos. Então, por exemplo, se uma mãe não sabe o que é raiva, como que ela pode falar para o filho que o filho está com raiva? Então, nós temos que aprender, os pais, a questionar, por exemplo. A gente vai falar assim, não tem raiva. Tá bom, eu até acredito, mas é algo que todos nós humanos temos. Mas por que eu não posso ter? Porque eu não aprendi saber o que eu sinto, que eu posso sentir. Porque muitas vezes sentir raiva é tipo assim, eu vou... Problemas aí. Problemas na conexão com o Dr. Paulo, que estava falando sobre raiva, sobre sentimentos. Ele falou um ponto muito interessante. A gente realmente não aprende a ter raiva em casa, né? Nenhum pai fica nos auxiliando a decifrar o sentimento de raiva, né? Vamos ver se o Dr. Paulo já voltou, se já está conosco. A conexão não estava legal. Agora sim, Dr. Paulo, por favor, prossiga. Então, eu penso assim, se os pais não aprender a pensar que possam ter raiva, como é que vai explicar para um filho assim, no momento em que o filho está com raiva, eu vou proibir de sentir raiva de mim? Eu vou estar ajudando ele a reprimir um sentimento que, se ele fizer a vida toda, ele vai ter uma dor física. Eu, por exemplo, tinha gastrite nos meus 12 anos até meus 30, eu tinha gastrite e jamais eu poderia imaginar que aquilo fosse raiva. Então a gente às vezes não sabe captar, usar a palavra, porque se eu falar que eu estou nervoso, não é raiva. Nervoso é uma palavra muito leve, muito fácil, e não representa aquilo que eu sinto dentro de mim. Então temos que pensar, quem está me ouvindo aí, se fala que não tem raiva, eu respeito, mas questione, converse com os amigos, com o marido, quem for aí, será que a gente não tem raiva? Porque cachorro tem raiva, animal tem raiva, todo mundo tem raiva. E raiva é um sentimento de defesa também. Se eu me incomodo, às vezes o irmão fica sem conversar com o outro 1 ano, 2, 3, como se tivesse matado a pessoa, porque cruza e não se enxerga. O marido e mulher, por exemplo, fica uma semana sem conversar. Isso é uma coisa muito violenta, no modo que eu vejo, porque você se comporta do lado da pessoa que você ama como se estivesse invisível. Mas ela não existe. Durante uma semana você ignora, não conversa. É uma dor muito grande. Isso, para mim, é um sintoma de raiva, de ódio, que as pessoas têm que ficar trancadas, não podem falar, porque é perigoso verbalizar. Você me magoou, você me provocou raiva. Agora, se eu sei que eu amo, eu posso sentir a raiva e o ódio e saber que a minha raiva vai passar e que o amor vai voltar em seguida. Então, por isso que o amor está sempre do lado, ali, acolhendo a gente, que permite que a gente possa ter sentimentos diferentes do amor. Por isso que tem que aprender a saber que na vida temos amor, temos ódio, ciúme, inseguranças, que não é só amor, 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 isso não existe. Só amor não existe. E quando tem amor, tem raiva, tem sentimentos, todos são humanos, nós somos humanos. E até Jesus Cristo teve raiva, se vocês pensaram um pouquinho, quando ele entrou no templo com o chicote na mão, ele usou da raiva dele para expulsar os comerciantes. Ele não agrediu nenhum deles, mas ele usou da raiva para falar, espera aí, sai daqui, não é um lugar para vocês ficarem. Então, olha como eu uso da raiva no sentido de ajudar, de resolver algo, de ensinar algo também, né? Então, acho que hoje, Roberto, é por aí que eu tenho para falar, é um assunto comprido também, longo, e a gente pode voltar ao tema qualquer dia desses aí. Tá certo. Eu fiquei com a dúvidazinha, claro que o assunto é longo, só para propor para o senhor, antes do encerramento da nossa entrevista, por tudo que o senhor considerou aí, meu caro doutor Paulo, ter raiva é necessário, então? Olha, Roberto, não é necessário. Existe a raiva, ela está sempre. Imagina você, olha, vamos pensar, um bebê quando nasce, tem que tomar umas palmadinhas para chorar às vezes. Você acha que isso é amor? Como que ele deve estar se sentindo? Violentado. Isso é amor?
Quer dizer, nós temos que tomar uma atitude, às vezes, de dar uns tapinhas na perninha para chorar. Depois, quando falta um leite, ele chora, a gente fala assim, nossa, parece que ele está morrendo de fome. E essa é o que o bebê tem, não é mesmo essa, ele está morrendo de fome. E nesse momento, você imagina que isso é um momento de amor para o bebê? Não, é de desespero, de angústia, de raiva. Então a gente já nasce, já vai crescendo com as experiências, uma frustração. Você fala um não para o filho, você escuta um não. O que é isso? É amor? Não é. Enquanto você não tiver compreensão e aceitar os nãos, a primeira reação que a gente tem é de raiva. E essa raiva fica escondida. Então ela existe nas relações. O que é importante é eu saber que eu estou com raiva e que não é perigoso nada ter raiva. É um sentimento necessário para tomar uma atitude que não é de quebrar nada, de bater, de fazer nada, é falar, é sentir. Eu estou magoado, estou com raiva. Pronto, já é melhor do que eu falar, estou nervoso, engolir a raiva, essa energia que vai para uma parte do corpo e vai prejudicar e vai ficar 10, 5 anos te dando uma dor que não tem doença. Aí quem sabe um dia a doença aparece mesmo, né? Tanto assim, a energia que vai atacando o órgão, talvez um dia vira uma doença, um tumor, alguma coisa aí. Meu pai me contava lá atrás, quando ainda era adolescente, que ele tinha um amigo de Lions Club, um companheiro leão, como se falava antigamente, sofria muito de úlcera, mas depois ele relacionou o fato dele ser muito nervoso, né, entre aspas, né, muito nervoso, muito raivoso, é isso aí, né? Então, nervoso não diz nada, Roberto. Você pode estar nervoso porque você vai pegar um carro novo, você não deve chegar a pegar o carro, uma ansiedade gostosa, e você fala, estou nervoso. Estou nervoso porque está com raiva. Estou nervoso é tipo assim, 1001 utilidade, você não tem uma definição. A mente não tem espaço para falar, porque a nossa censura proíbe de falar, ou de perceber. Imagina ter raiva de uma mãe, de um pai. A gente não tem condições. Então tem que reprimir. Essa repressão, esse não ter conhecimento do sentimento, é que vai para alguma parte do corpo. Então temos que conversar com as famílias, vocês que estão me ouvindo, conversa com o filho, com a esposa. Você teve raiva de mim? Pode ter raiva sim, mas porque eu sei que você me ama. Então isso vai abrir espaço para a gente conhecer esse sentimento que foi a vida toda proibido de falar. Só podemos falar de amor, de amor, de amor. E o ódio, a raiva, onde fica todos esses sentimentos? Tá certo. Escondido no corpo da gente. Verdade. Doutor Paulo, o senhor é genial. Como sempre, uma aula aqui no nosso programa. Muito obrigado aí pela contribuição. Um ótimo feriado prolongado. Semana que vem a gente se vê novamente. Muito obrigado. Bom dia para todo mundo ainda. Um bom feriado. Um fim de semana. Que venha a chuva, né, Roberto? Tomara. Que venha a chuva. Bastante. Um abraço para vocês todos aí. Um abraço. Muito obrigado, doutor Paulo.